Muito boa tarde a todos, os que se encontram aqui na Catedral do Porto, os que nos acompanham em sala virtual. Estamos reunidos para mais uma sessão do nosso Seminário de História Religiosa, o ciclo 2025. É a primeira sessão que fazemos presencialmente aqui na Catedral do Porto este ano. Em todo caso, já temos duas sessões do seminário para trás, já decorridas. Seminário que nós dedicámos ao tema a sinodalidade, Portugal entre sínodos e concílios, nesta ocasião em que celebramos os 1700 anos do Concílio de Niceia, também os 60 anos do encerramento do Concílio Vaticano II, e mesmo situando-nos neste processo relativo à recepção do ciclo sobre a sexualidade ocorrido no contexto da Igreja Católica. A sessão de hoje é dedicada ao tema uma história da luta pelas investiduras através dos concílios 1076, 1122, sessão que tínhamos agendada, como se recordam, para a passada semana, mas que o apagão que Portugal passou não nos permitiu realizar. Para abordar o tema, temos connosco o Dr. Francesco Renzi, que já conhecemos, que faz parte da equipa que tem programado e organizado os seminários, mas que passa muito sumariamente a apresentar a partir da ficha da sessão. É doutor em História pela Universidade de Bolonha, em 2013, trabalhou como investigador de pós-doutoramento no Instituto de História da Universidade Leiden e foi bolseiro de pós-doutoramento FCT no CITSEM. Atualmente trabalha na Universidade Católica Portuguesa, no Centro de Estudos de História Religiosa. O seu principal interesse de investigação é a história da Igreja Católica na Itália e na Península Ibérica entre os séculos XI e o século XIII. O doutor Francisco Renzi está com muita vontade de nos apresentar o tema dele, está desde a passada semana à espera para ter a oportunidade de partilhar connosco aquilo que elaborou e nós vamos ouvi-lo certamente com muito gosto. Vamos fazer nos moldes habituais uma primeira parte de apresentação do tema e depois uma segunda parte de diálogo e de perguntas. E em casa, provavelmente, estamos a ver com alguma dificuldade, porque há aqui um problema de sol aqui no ambiente, mas creio que, apesar de tudo, conseguirão, pelo menos, se não nos virem bem, certamente esperemos que nos consigam, pelo menos, ouvir devidamente melhor. Ao Francesco eu não vou agradecer propriamente o ter aceitado a sessão, ele faz parte da equipa, mas certamente temos muito gosto ainda assim que possa partilhar connosco o que preparou relativamente a este tema. Boa tarde, agradeço ao professor Adélio Abreu pela apresentação e ao professor Luís Amarado e ao professor Luís Leal, que colaboram na realização desta iniciativa. E, portanto, começo por corrigir o título, porque, pronto, em Portugal se utiliza mais querela, foi dito para as investiduras, mas pronto, é o tema que vamos ver hoje. E para mim foi bastante interessante é porque inicialmente o que eu achava fazer era uma espécie de recorrido das decisões nos concílios, hum, mas depois já reler as fontes para preparar este seminário, hum, e que há algumas, digamos assim, aspectos e mudanças interessantes, hum, na questão mesmo da ideia de concílio e da relação entre o Papa e o concílio e, obviamente, os bispos da cristandade. E, portanto, vou tentar mostrar alguns aspectos, não é? Ligados à questão das investiduras, porque é dentro deste período, entre século XI e XII, que algumas destas ideias começam a ser definidas, não é? Mesmo se tem uma tradição romana precedente muito importante, mas que começam a ser formuladas de maneira muito direta e portanto,
que, digamos assim, depois são interessantes também para questões ligadas à Península Ibérica. Hoje vou fazer dois exemplos de dois concílios e na Península Ibérica que tem uma eco, né, das questões romanas e que pode ajudar-nos a enquadrar, né, de várias perspectivas o problema. Portanto, do que se fala da querela das investiduras, o primeiro ponto é perceber o que são as investiduras. Não? Muitíssimas vezes se utiliza esta tipologia de termo, não é? Mas é uma história bastante antiga, precedente ao século XI. E com digamos assim, com o termo investidura, temos que falar primeiro de uma expressão alemã que se utiliza, que é Reichskirche, ou, com a historiografia tradicional alemã, Reichskirchensystem, ou seja, o sistema das igrejas do Reino da Alemanha. Era, é um sistema com que os autónidas começam a organizar o próprio episcopado e as grandes abadias, e era um sistema que previa a concessão de áreas para administrar cidades e também toda uma série de direitos reais, regalia, aos bispos, aos grandes eclesiásticos do reino. Isto era pensado, por exemplo, para evitar uma excessiva fiscalização dos bens régios, do património régio, por parte das aristocrácias, é? E, portanto, se otorgavam estes direitos em gestão aos eclesiásticos. De lá, por exemplo, é uma, digamos, das razões para que dentro do sistema da Igreja do Reino, da Reichskirche, comece a lutar-se, não é, contra o casamento dos eclesiásticos e o concubinado do clero. Obviamente, entre as razões que se utilizam é o facto que naquela altura ainda não havia uma obrigação formal de celibato para o clero secular, portanto, se um clérigo, um bispo, não tinha, digamos assim, uma descendência legítima, não teria tido a tendência a fragmentar estes patrimónios que tinha em gestão. Né? Portanto, deste tipo de reforma, que normalmente é associada ao século XI, em realidade já se vê dentro da Igreja do Reino da Alemanha a partir do século X. É por isso que hoje a historiografia, por exemplo, na Polónia, né, um historiador que se chama Antoni Grabowski, né, insiste muito nesta ideia de reforma do século X. Já dentro do mundo dos imperadores e reis da Alemanha, imperadores autónomos, já começam a aparecer toda uma série de elementos que depois vemos também na ação dos pontífices romanos. Obviamente, a questão do celibato eclesiástico é mais complexa, porque o modelo do celibato foi sempre aquele promovido, né, mas você se começa a ver dentro destes eclesiásticos formados, não é? Dentro da Rexia, que é uma tendência, não é? Substancialmente a condenar o casamento e, obviamente, o concubinado, não é? Do clero. Por outro lado, neste sistema, os eclesiásticos eram supostos ser selecionados de maneira tal de ser ligados à corte régia, é? Ou ser, digamos assim, eclesiásticos de confiança dos reis, dos imperadores. Isto, ovviamente, levava a outra consequência, uma luta fortissima contra a simonia. Isto não era uma novidade ou um elemento presente somente na Igreja do Reino da Alemanha, que era, digamos, eclesiástica era contra a simonia, portanto, compra-venda, né, neste caso, de cargos eclesiásticos. Mas, obviamente, aqui a simonia, além, obviamente, de uma questão moral e ética, assumia, mais uma vez, digamos assim, uma dimensão de prática de governo. É claro que se alguém, obviamente, sem escrúpulos e dotados de meios financeiros, podia, por exemplo, conseguir de alguma forma obter um cargo eclesiástico e não fazia parte das regras de fidelidade do rei ou do imperador, obviamente alguém fora deste sistema podia controlar, por exemplo, um ponto estratégico, uma cidade episcopal nevrálgica dentro da Alemanha e, portanto, enfraquecer, não é, a autoridade real imperial. Portanto, luta a simonia, por exemplo, luta ao concubinado, ao casamento, portanto, tem sempre dentro deste sistema também uma implicação a nível de prática de governo e de coesão do sistema. O sistema que era coeso, por exemplo, os conhecências não conseguem entrar, apesar dos conhecêncios ter relações bastante boas com o mundo imperial, obviamente não era um sistema com uma, digamos assim, com tanto controlo como uma historiografia tinha imaginado, né? Por exemplo, na Alemanha, o historiador que mais contribuiu a estudar estes temas foi Fleckenstein,
dava esta ideia de um controlo capilar por parte dos reis e imperadores desse sistema, era ligado, sabemos, a partir dos estudos de Timothy Reuter, últimos, a partir do início dos anos 80, era ligada à situação é vista, digamos assim, de maneira mais elástica, ou seja, os reis e imperadores tinham a aspiração a ter esse degrau de controle sobre as instituições eclesiásticas do próprio reino. O reino, obviamente, nem sempre conseguiam, isso dependia, obviamente, da situação do poder régio, cuja dimensão era uma dimensão de pacto, o rei da Alemanha era o primus inter pares, era ovviamente no século X, XI, o sovrano absoluto, da força que tinha naquele momento, das relações que conseguia manter com a própria igreja, portanto, obviamente, este grau de controle não era sempre o mesmo e, sobretudo, este sistema tinha uma consequência fundamental. Não é? É verdade que, por um lado, o rei quer selecionar os próprios bispos e os abades principais do reino dentro de um sistema de fidelidade e de eclesiásticos formados em escolas catedralícias muito específicas, isto é uma característica do pessoal da Reichskirche, é ser altamente formado, altamente preparado, mas, por outro lado, na medida em que ele lhe transfere estes direitos, a administração reforça, por consequência, o episcopado. E o rei, cada vez mais, isso se vê de forma clamorosa no episódio de Canossa, é dependente dos bispos para o governo, sostanzialmente, e para a coesão do reino. Portanto, digamos assim, por um lado, digamos assim, o rei tenta controlar as instituições eclesiásticas a transferir os poderes, né? Reforça substancialmente o episcopado, oferecer terras na administração, direito, isenções, né? E um discreto grau de liberdade de administração a nível local. Por outro lado, o episcopado, portanto, participa no governo do reino e, ao mesmo tempo, é protagonista da sacralização, né, das funções, né, do rei, digamos, do reino, né, no espaço reino da Alemanha. Portanto, a investidura o que era? Era a cerimônia em que o rei da Alemanha, o imperador, transferia sostanzialmente estes direitos, né, aos bispos, aos abades. Só que nestas cerimônias não se distinguia entre, digamos assim, a investidura dos regalia, portanto, a transferência destes direitos na administração, e às vezes a entrega de funções eclesiásticas, né? Tanto que o rei apresentava-se com o cetro, estas cerimônias, e ao mesmo tempo com a inel e a pastoral como se, que são símbolos, não é, do poder religioso. Portanto, não havia uma clara distinção, não é, neste tipo de cerimónia. Isto no mundo, digamos assim, do Reino da Alemanha, mas já isto vinha também do mundo carolíngio e se encontra a mesma forma também no Império Romano do Oriente, o que nós chamamos impropriamente no Império Bizantino, era comum digamos, na ideia dos reis o facto que eles eram responsáveis pela Igreja e, portanto, podiam intervir em matérias, não é, de tipo eclesiástico, não é, até, em alguns casos, não é, presidir os sínodos, convocar os sínodos dos bispos. Não é, no Império Bizantino até temos imperadores teólogos, não é, que promulgam editos, não é, em matéria, por exemplo, cristológica. Não é. Portanto, a ideia que os reis, que os Ottónidas e depois a Casa de Franconia, que dá continuidade ao Império no século X, no século XI, desculpa, os Ottónidas no século X, né, tinham esta ideia substancialmente que a Igreja era uma das esferas de competência, uma das esferas da ação do reino. Portanto, este sistema era muito louvado por vários autores contemporâneos e, por exemplo, também por eclesiásticos que operavam dentro do mundo romano, como, por exemplo, Pedro Damião, que era cardeal bispo de Ostia, de formação monástica, e que, por exemplo, veia, digamos assim, com muito favor este tipo de sistema. Sistema que chega a Roma, basicamente, a partir de 1046, né, com, digamos assim, a intervenção do então rei da Alemanha, Henrique III. Né? Henrique III queria ser coroado imperador, né, a partir dos Ottónidas, né? Eles retomam no século X essa tradição, né, que tinha um precedente que era a coroação de Carlos Magno, no dia de Natal de 800. Tanto o imperador quem é, a partir do século X, era o rei da Alemanha e da Itália, o antigo reino dos Lombardos, da Itália setentrional, que unia na sua pessoa as duas coroas e era coroado imperador pelo Papa em Roma. E, portanto, graças ao Papa, tinha acesso, né, ao exercício do império, do poder supremo.
terminada a casa dos Ottónidas, depois chega à casa de Franconia, Henrique III precisa, digamos assim, rei da Alemanha, a aprovação imperial serve aos reis da Alemanha para reforçar a sua posição interna, vimos antes, não é? O rei é o primo dos pares, não é? Portanto, digamos assim, tem que lidar com várias, várias aristocrácias dentro do Reino da Alemanha que nem automaticamente apoiam a sua liderança. Só que Roma ha un problema. Naquele momento há um cisma em curso, um cisma em várias fases, porque os papas não estão todos no sólio pontifício ao mesmo tempo, mas há uma divisão entre três papas, basicamente. Portanto, Henrique III deixa, digamos assim, também chamado na Itália, e Roma depois vai depor estes três papas e vai eleger um novo papa que depois vai coroar, né, após o símbolo de Sutra, em 1046, o vai coroar imperador. Né? E entre 1046 e 1058, todos os papas vêm do sistema da Reichskirche. São todos papas de formação imperial. Imperial se entende também a Itália setentrional, né? Portanto, parte da Itália fazia, entrava, portanto, dentro do mundo imperial. E estes papas, em particular Leão IX, obviamente de forma gradual, digamos assim, sempre, digamos assim, com uma tentativa de combinar isto com as práticas e com a tradição romana, temos que imaginar uma imposição direta, não é? Mas começam a introduzir alguns elementos típicos, não é? Do sistema das igrejas imperiais, como, por exemplo, a luta ao, ao casamento eclesiástico, ao casamento, ao celibato eclesiástico, a luta à sinonia, por exemplo, reforçam a questão do filioque, que em Roma se utilizava até poucos anos antes, porque em Roma, até 1014, a liturgia era celebrada sem filioque, e foi Henrique II Santo, o último imperador da Casa dos Ottónidas, a impor, de facto, não é, que Roma se celebrasse como o resto do Império. Roma não se celebrava com filioque, mesmo se aceitava teologicamente, mas para não complicar as relações com os gregos. Depois se vê, não é? No caso de 1054, o chefe da legação, Alberto de Silva Cândida, né, insiste sobre esta questão, tal como a questão, né, do celibato dos eclesiásticos são dois dos problemas, né, com os gregos. E no caso da luta simonia, por isso, no caso de Roma, isto é um dos tantos lugares comuns da historiografia, se fala sempre desta sim, não é, aliança com Cluny, que era um canal de difusão da reforma. Na realidade, Roma e Cluny não é que iam muito de acordo no século XI, tem momentos de proximidade, mas também de conflito, de afastamento e até conflito aberto, sobretudo na época de Gregorio VII. Este caso é interessante porquê? Porque, portanto, Roma ha uma tradição de primado romano e já se sabia em Roma antes de Gregório VII que um primado espiritual seguia também um primado jurisdicional. Agora, isto dizia sempre o mesmo Gregório VII que ele não tinha inventado nada, mas que estava tudo na tradição romana e nas suas coerências não é, bíblicas. Digamos assim, por lado, estas reformas introduzidas para a Reichskirche. Isto se vê muito bem no Concílio de Reims, em 1049, quando o abade de Cluny associa-se à luta pela simonia de Leão IX, mas não porque Roma retira isto de Cluny, mas porque o abade de Cluny era suspeito de simonia, né? Porque Hugo de Cluny não era o abade designado. Em Cluny, diferentemente da tradição beneditina, apesar de Cluny ser um mosteiro beneditino, em Cluny o abade não era eleito, o abade era designado pelo abade enfunçado e os senhores da abadia, e depois havia um sucessor designado e este devia entrar em função. Hugo é o primeiro caso de uma abade que não era o designado, portanto, nós não sabemos muito bem como ele consegue ser eleito, incluía suspeitos de simonia sobre ele, durante alguns meses a sua eleição é reconhecida e, portanto, ele associa-se a um Papa que luta contra a simonia, para dizer, eu não posso ser simoníaco, porque estou do lado de Leão IX, que luta contra a simonia. Portanto, nesse caso, aquela entre Roma e Cluny não é uma questão eclesiológica, é uma questão de aliança tática, basicamente. Para Leão IX é muito bom ter o abade de Cluny do seu lado, Cluny era muito mais poderosa do que Roma no século XI, isso é sempre bem lembrar quando uno se imagina Roma que dá ordens a Cluny, coisa um bocado complicada, però Cluny era muito mais poderosa e muito mais rica que Roma no século XI,
e o que se assiste a uma progressiva, não, mudança desta relação de força ao longo dos séculos, mas sobretudo nesse caso o momento da aliança, e não necessariamente não é, as duas, digamos assim, as duas instituições estavam sempre de acordo. Né? Posto que até o Franfish lembrava que desde o ponto de vista eclesiológico, Cluny pouco ou nada tinha contribuído, né, às ideias que nós chamamos, né, que atribuímos à reforma da Igreja. Né? Ele individualizava a contribuição do Cluny na luta simonia, mas vemos, não era bem assim, e a estrutura, digamos assim, piramidal da Igreja. Né? Mesmo se ali Cluny só em parte era assim, não era só um sistema dos priorados, algo da Cluny era organizado de forma verticista. Portanto, este sistema chega, estes papas implementam estas reformas, perdem um referente essencial, digamos assim, com a morte de Henrique III, que deixa um filho muito pequeno, que é o futuro Henrique IV, e o grupo reformador, digamos assim, que surge per volta destes papas, deve começar a ser mais independente, né? Obviamente perde o seu referente principal. Não podemos fazer a história toda, mas será sempre uma relação bastante complicada com a corte, e nem todos os eclesiásticos romanos são do lado dos reformadores, muitos ficam do lado da corte imperial, isso se vê muito bem no cisma de Cádalo. No, Cádalo era o candidato alternativo a Alexandre II, nos anos 60 do século XI, e em 1073 chegamos a Gregório VII. Gregório VII que era um monge, não era um monge conhecesse. Ele era um monge beneditino de Roma, um mosteiro que tinha sido, digamos assim, reformado pelo Laudo de Cluny no século X, mas que não fazia parte da congregação de Cluny. Tinha estado na Alemanha, provavelmente tinha voltado a Roma no século de Leão IX para fazer-lhe conhecer a cidade. Tinha feito carreira na Igreja Romana, era arquidiácono, portanto era a segunda dignidade da Igreja Romana a seguir ao Papa. E Gregorio VII, portanto, que é eleito de maneira irregular, sabia tranquilamente, não é? Mas inicialmente isto não constituía um problema, porque, digamos assim, no século XI o que contava sobretudo era o consenso. Mesmo se os processos canônicos nem sempre fossem, não é, digamos assim, perfeitos, não é? O mesmo Gregório VII dirá, quanto que era o povo de Roma que o quis Papa, ele não podia dizer que não é? Então, o velho modelo, o Gregorio Magno, não é? Que se repite, não é? Mas ele diz também explicitamente que é eleito enquanto o Papa não tinha sido ainda sepultado, não é? Portanto, contra as disposições romanas, etc. Mas inicialmente não há problema nenhum. Depois, mais tarde, Gregório VII mudará a versado, né? O registro dos documentos de Gregório VII, que é editado por Eric Caspar, os momentos de Germania Histórica, tem uma outra versão, né, que Gregório VII tenta dar uma aura mais canonicamente, digamos assim, aceitada para a sua lição, e agora veremos porquê. Gregório VII não tem, digamos assim, razão nenhuma, não é, para fazer a guerra a Henrique IV, não é, que entretanto cresceu, era rei da Alemanha, ele também queria ser precisa do Papa porque queria ser curado do imperador, também para reforçar a sua posição dentro do reino, e Gregório VII espera, né, substancialmente, de poder retomar o diálogo com o Império que se tinha interrompido, né, basicamente porque durante vários anos há uma vacância imperial. Né? A regente foi a mãe, a imperatriz, né, Agnes, né, acho que é Inês em português, e dois arcebispos, o de Hamburgo-Brema e o de Polónia. Portanto, por que começa este conflitto? O conflitto non começa con Enrico IV, o conflitto começa, e precisamente por questões ligadas aos concílios, como os bispos do reino. Porquê? Em 1074, um ano depois, mais ou menos, da sua eleição, Gregorio VII manda uma embaixada no reino da Alemanha. Enrique IV é empenhado numa guerra contínua que ele tem contra os saxões, né? Depois os legados chegam, que já de facto a missão dele já não era muito útil, não é? Porque Henrique IV tinha chegado a um acordo com os saxões, mas já que estão dentro do reino da Alemanha, os legados começam a promover novas disposições, querem convocar um concílio e querem processar o arcebispo de Brema, Guimaro, porque tinham chegado rumores aos legados que Guimaro era simoníaco e provavelmente também concubino. E, portanto, querem processá-lo. Os bispos do Reino da Alemanha reagem. Porquê? Porque eles dizem que os legados romanos não têm direito nenhum de vir cá
não é? No Reino da Alemanha, e na nossa igreja eles convocaram um concílio. O único que é legitimado a convocar um concílio válido é o nosso arcebispo primacho, que é o arcebispo de Morúcia. Ele sim pode convocar um concílio. Os legados não podem absolutamente fazer isso e rejeitam, basicamente, todos os pedidos dos legados. E quando votam, tratta isso como uma forma de desobediência ao Papa. Gregorio VII pedirá a Liemaro de Brema de ir a Roma para justificar-se e desculpar-se pelo seu comportamento. O arcebispo nem não pensa minimamente de ir para Roma, não vai, é excomungado. E a aquele ponto, os bispos do Reino da Alemanha, uma parte deles, chama o rei e diz: agora tu tens que intervir. Era o que dizíamos antes, é o efeito boomerang da Reichskirche. O rei é tão dependente, às vezes é até vassalo de algum dos seus bispos, que eram, por sua vez, vassalos, não é? Num sistema múltiplo de fidelidades, não é? Que é típico medieval, e, portanto, os bispos pedem ao rei de intervir. Agora, tu tens que falar com o Papa, porque nós não aceitamos, não é? Perder a nossa autonomia. Substancialmente, não aceitamos que os legados possam vir cá e impor até de convocar um concílio e processar os nossos eclesiásticos. Se são culpados, vamos ser nós a estabelecer, não é, as devidas penas, mas não podem ser os legados. Nesta posição se vêem duas coisas. Não é? Primeiro é o facto que até o século XI a Igreja era uma igreja horizontal. O Papa se reconhecia um primado, obviamente, por ser o sucessor de Pedro, e também Gregório VII, um primado claramente de tipo pedrino, mas não se reconhecia o direito, né, de poder intervir dessa forma nas questões locais. Né? As igrejas queriam regir as próprias igrejas de forma autónoma, né? Desde este ponto de vista. Obviamente, Gregório VII diz: não, sou o Papa e posso intervir, e os meus legados, né? Quando vêem os legados, vêem a minha cara. Né? E as decisões dos legados são executivas. E por que chamam o rei em causa? Obviamente, eles sabem que o rei depende da larga parte deles, né? E, portanto, o rei deve intervir. Né? Enrique IV intervém inicialmente, portanto, porque é solicitado pelos seus bispos. Isto não quer dizer que fosse um cordeirinho, obviamente, mas Enrique IV joga a sua partida política, etc., também em oposição a Gregório VII. Mas, inicialmente, o conflito é interno e é precisamente sobre esta questão. Né? Os legados podem convocar um concílio numa província eclesiástica que não é Roma ou no reino, podem impor novas disposições, estas disposições são executivas. Quando é excomungado, basicamente, Grimaro de Brema, novamente, digamos assim, Gregório VII o que é que faz? Ataca a questão da investidura. Gregório VII conhecia o sistema da Rex Circa e sabe que é o ponto fundamental, é o pilar. Portanto, declara que todos os bispos, que é inaceitável que um bispo possa receber naquela cerimônia, com aquela ambiguidade em que o rei se apresenta, não é? Como detentor do poder civil, não? Do seu reino e também, não é? Como símbolos do sacerdócio, não é? Que tenham aceitado as investiduras e os regálias, não é? Dos reis. Portanto, uma condenação papal, de facto, equivalia a dizer que a prática da investidura era uma heresia. Não é? Num concílio, num sínodo em Worms, apoiado pelo rei, uma parte do bispado alemão, o que é que faz? Se relembra que a eleição de Gregório VII é ilegítima, era irregular, durante 3 anos ninguém se tinha lembrado disso, mas obviamente é utilizado naquela fase polêmica, se diz que Gregório VII está a destruir a igreja porque ataca as prerrogativas dos bispos e, portanto, é declarado deposto, basicamente, e que não é, ele não pode ser considerado como Papa legítimo. E é nesse período, né, que digamos assim, sai este documento muito famoso, né, provavelmente é 1076, né, que é conhecido como o Dictatus Papae. Né? Agora, com o Dictatus Papae há vários problemas e vários cuidados metodológicos que é necessário utilizar por várias razões. Primeiro, porque ninguém sabe o que é. Nós não sabemos o que é. Portanto, há várias opções, várias hipóteses. Né? Uma é que fossem os títulos, né? São 27 proposições. São os títulos de uma coleção canônica perdida, uma reunião de fontes para uma coleção canônica que Gregório VII queria escrever, mas que ou não escreveu ou não chegou até nós,
Ou, por exemplo, e esta é uma das hipóteses mais recentes, eh, é aquela que fosse um documento, esta é, por exemplo, é uma hipótese de Glauco Cantarella, que fosse um documento ligado à pregação, não é? Sobretudo pela sua tradição manuscrita, onde circula. Não é? Não circulou assim tanto. Mas podia ser, não, ou seja, melhor, não circulou em todas as áreas, mas em áreas específicas, não é? E toda uma série de referências podem fazer pensar que fosse um documento ligado à pregação durante a querela pelas investiduras, um tema que foi menos desenvolvido pelos historiadores. Agora, não sabemos o que é, a cronologia é incerta, provavelmente é 1076, né? Mas, sobretudo, como veremos agora, não existe um único Dictatus Papae, não há um só. Né? Isto é sempre o problema. Muitas vezes se apresenta esta fonte como se fosse única. Em realidade, há uma variedade, isso tem sido mostrado por vários historiadores, Capitani, Mordek, mesmo Cantarella, Borino, e vários que se ocuparam desta fonte, com posições diferentes. Existem vários e com, veremos agora, mudanças significativas. Por isso, há que ter cuidado em apresentar o Dictatus Papae como um manifesto, um programa, porque, como veremos, a qual programa, a qual Gregório VII fazemos referência? Aquele do Dictatus Papae ou aquele de outro Dictatus Papae famoso, que são as autoridades apostólicas sedes. Né? Portanto, no Dictatus Papae, o que é que diz Gregório VII? Diz no cânone, a proposição 4, num concílio, o legado, mesmo se de um grado inferior, é superior a todos os bispos e pode fazer passar sentenças de deposição contra eles. Portanto, o que é que está a dizer? Que dentro, né, de um concílio, portanto, mesmo que o legado seja um simples presbítero, seja de grau inferior, o mandato que lhe dá o Papa, né, por isso, quando vê nos legados, vê na minha cara, faz com que ele seja de grau superior. Portanto, a autoridade do Papa, mesmo se através dos seus legados, não só é executiva, mas é superior aos concílios, os sínodos que podem ser convocados, não é? É, 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 digamos assim, né, de um certo ponto de vista, legalmente. E depois que, por exemplo, o Papa pode depor os ausentes. Portanto, obviamente, tem toda uma série de prerrogativas. Né? Um, que é o cânone 5, e na preposição, peço desculpa, 16, nenhum sínodo pode ser chamado geral, né, sem a sua ordem. Né? Portanto, só o Papa é que tem a prerrogativa, não é, de convocar um sínodo geral. E, proposição 25, só o Papa pode depor e até reinstalar bispos sem convocar um sínodo. Portanto, eles, digamos assim, Gregório VII atribui, portanto, centraliza fortemente tudo na figura do Papa, algo que, como veremos, será bastante desconfortável por vários eclesiásticos, esta excessiva, que eles veem como excessiva centralização na figura do Papa, mas, portanto, o que está a dizer, portanto, é que o Papa tem uma série de prerrogativas que nenhum outro bispo tem. Né? E, portanto, mesmo a nível de sínodos e de concílios, o Papa tem uma série de prerrogativas, né, especiais. Esta estamos em provavelmente 1076. 1077, né, é a data que hoje mesmo se debate sobre isto, né, mas é a data que é considerada como válida para outro Dictatus Papae, que é muito conhecido a quem trabalha estes temas, mas, digamos assim, talvez um bocadinho menos, né, há mesmo um público apaixonado história medieval, que são as próprias apostólicas sedes autoridades, né? Portanto, as autoridades, né, específicas próprias da sede apostólica, né? E que é um documento muito mais, digamos assim, deste ponto de vista, em que o Papa tem prerrogativas ainda maiores daquelas que tem no Dictatus Pater. Né? Por isso, o que dizia antes, não é? Atenção quando se fala de programa, se falamos de um programa, o Gregório VII, o Ditado dos Papas, não é o mesmo, não é? Das autoridades, apostólicas seis autoridades. Não é? Por exemplo, enquanto no Ditado dos Papas, o Papa não é sempre fonte da lei, mas é fonte da lei só nos momentos, não é, de emergência, não é? Portanto, quando há necessitas, não é? No estado de necessidade, então, naquele caso, o Papa pode intervir, não é? É verdade que quem detém, digamos assim,
a possibilidade de declarar o estado de emergência controla a lei mesmo, não é? Mas havia um limite, não é? Deve haver uma emergência para que o Papa possa fazer isso. Não era, digamos assim, a normalidade, não é? Dentro da Igreja. Em vez, não é? Se verá um outro, questões seis autoridades, em vez se dirá que o Papa pode fazê-lo omni tempore, portanto, em qualquer momento. Né? Portanto, é uma definição muito mais direta das prerrogativas papais. E isto se vê também nos sínodos, porque nas preposições 3 e 4, né, portanto, o que é que se diz? Que só o Papa, né, pode convocar concílios universais, mas depois diz também que nenhum sínodo é válido sem o seu acordo. Portanto, de novo, é muito mais preciso que no ditado dos Papas, porque enquanto ali se falava só de uma questão geral e se davam prerrogativas, né, agora nenhum sínodo, né, que é tido, que é organizado localmente, não é? Por exemplo, dentro de uma província eclesiástica, não é? Pode tomar decisões, mas estas decisões, para ser válidas, devem passar, de alguma forma, né, por, dentro da visão do Gregório VII, por uma autorização papal. Não é? Obviamente, estes documentos nos dão uma visão do primado romano, não de como depois isto ia ser implementado. Não é? Portanto, temos sempre que distinguir os vários planos. Mas, como se vê, não é? A definição em relação aos concílios é muito mais direta. E isto acontece provavelmente após o episódio de Canossa, né? Que é outro mito, mas que não é um mito medieval, mas é um mito do século XIX, porque o inventor, de facto, desta ideia da humilhação, etc., é Bismarck. É Bismarck num discurso, que era o chanceler prussiano, num discurso que ele tem ao Reichstag, ao Parlamento prussiano, em 1872, após as famosas leis Falk, que eram leis que tiravam na Igreja o ensino, ou vários âmbitos do ensino, a uma protesta oficial do papado com os prussianos. E Bismarck, no discurso ao Reichstag, diz: Eu não vou fazer como Henrique IV, não vou pedir perdão a Carossa. E ali nós temos estas imagens da humilhação, etc. Em realidade, no século XI, em Canossa, não há um humilhado, digamos assim, Henrique IV e um vencedor Gregório VII, mas há dois derrotados, ou seja, Henrique IV e Gregório VII. Por quê? Porque neste acordo que era planeado, em que obviamente os dois procuram resolver as questões que têm, uma parte do Episcopado da Alemanha, preocupada por este acordo, elege outro rei, né? O que os alemães chamam Gegenkönig, né? Contra-rei, anti-rei, que é Rudolf von Schwaben, portanto, que é apoiado pelos saxões, que detestavam Henrique IV, né? E, portanto, Henrique IV terá que, digamos assim, voltar no reino da Alemanha, né, para solucionar as suas questões. Portanto, mais uma vez, né? Não era óbvio, né, também para Henrique IV poder, digamos assim, ficar rei. Não? E o bispado, uma parte do bispado até escolhe outro rei que tenha outra posição, né, com Roma. Esta será uma das razões porque Henrique IV, quando vence o conflito, não é que vence, digamos assim, consegue acordar-se com os saxões a partir de 1080. Quando se sinta suficientemente forte, non si accorderà mais con Gregorio VII, que promove, digamos assim, Viberto, que agora se discute da Ravenna, que ironia da sorte foi um dos primeiros que recebeu uma carta de Gregorio VII, porque Ravenna permitia as ligações com o Império, será depois Clemente III, Papa ou Antipapa, durante 20 anos. Portanto, como se vê, a questão das investiduras tem um impacto, não é, nestas questões ligadas aos concílios. E ainda mais o tem, né, na época e vamos saltar várias etapas, né, passamos ao período mais à frente de Pascoal II. Né, portanto, mora Gregório VII, mora em exílio, fora dos domínios dos normandos da Itália Meridional. Depois haverá um pontificado importantíssimo, que é aquele do Urbano II, sobretudo porque Urbano II alarga o problema das investiduras a outros reinos, tipo a França e a Inglaterra. Pascoal II tenta fechar estes conflitos, né? E, e tenta fazê-lo também, né, com o imperador. Entretanto, Henrique IV é deposto pelo filho, Henrique V parece mais, digamos assim, né, mais disposto a encontrar uma solução, ambas as partes estão cansadas, né? E Pascoal II, né, cumpre, digamos assim, uma grande mudança, né, nas relações com Henrique V e, sobretudo, na ideia de investidura. Porquê? Porque, contrariamente à tradição de Gregório VII,
Por isso, digamos assim, ele vai em uma direção oposta àquela de Gregorio VII, por isso se deveria ter sempre, digamos assim, não é? Um certo cuidado, não é? Em utilizar a expressão que se pode utilizar a reforma gregoriana, mas para Gregório VII, basicamente, porque depois as reformas são muitas, são diferentes, não é? E não é uma questão nominalista, isto é o que dizem alguns historiadores franceses, não é? Que é uma questão nominalística, no fundo é só um nome, não muda nada. Não, muda tudo. Porque se nós atribuímos, não é, a expressão reforma gregoriana para definir um período muito amplo, implicamos também que haja uma unidade, não é, de objetivos, de políticas, de práticas, de alianças, de visões eclesiológicas, que na realidade não existiu. O que existiu foi uma pluralidade de formas, né? Formas da Igreja, que depois progressivamente foram afinadas, algumas eliminadas, outras abandonadas, outras implementadas, outras melhoradas, e que se transformaram numa reforma em sentido vertical das estruturas eclesiásticas, porque funcionaram do ponto de vista pragmático, não por um plano a priori projetado por um único Papa, não é? O que Patrick Henry, o historiador francês dos bons, não é? Chama, não é, o pan-gregorianismo, não é? Ou seja, atribuir qualquer coisa da sociedade medieval a São Gregório VII. Não é? O princípio, digamos assim, não só estático, atemporal e sem espaço, mas é também pouco científico, na medida em que a ciência rejeita qualquer explicação monocausal, não é? Fenómenos complexos, não é? Tem, obviamente, uma pluralidade de causas, não é? Que não podem ser atribuídas, não é? A um Papa só, o mesmo Papa Gregório VII, que dizia, eu relembro um historiador italiano, não é? Num ensaio recente, muito bem, não é? Valerio Gigliotti, não é? A reforma cresce com os reformadores, ou seja, é constantemente, não é? Em evolução. E o que é que faz Pascoal II? Pascoal II, contrariamente a Gregorio VII, o que é que dirà? A investidura, sim, claro, aquela cerimônia insomma, não é o máximo, não é? Insomma, o imperador se apresenta como símbolo do sacerdócio, mas, não é, se nós começarmos a separar um bocadinho os planos, não é, e conseguimos a inserir esta investidura dentro de um plano de sacralização, em que, digamos assim, também o Papa, os legados têm um papel, digamos assim, de consagração, até este sistema poderia ser de alguma forma aceitável. Tanto que, em 1111, Pascoal II reconhece o direito ao rei, não é, de poder dar aos bispos as regálias, que depois lhe podem jurar fidelidade na medida em que vão prestar serviço para eles. O que Pascoal II condena não é o rei que legitimamente dispõe dos seus direitos reais, mas é os bispos que se apropriam deles sem ter a legitimação do rei. Isto é o que Pascoal II condena, basicamente. Um, e, portanto, esta é a base do Concordato de Worms. Ou seja, de reconhecer que, de alguma forma, não é, existia, não é, esta exigência dentro do Império, aquela de Pascoal II, uma postura pragmática e que devia ser, de alguma forma, postas em termos que fossem aceitáveis, não é, também para a instituição eclesiástica. Não é? E depois isso se assume, obviamente, ao desenvolvimento do direito canônico, que começa a distinguir, por um lado, entre a consagração e, por outra, por as investiduras dos direitos. Não é? Portanto, os dois planos começam a ser distinguidos. Disto nós temos um eco na Península Ibérica. Porquê? Porque agora vou à procura da passagem que tinha aqui em alguns dos papéis que preparei com as fontes. Mas há duas legações, não é? Duas embaixadas de Boso, que é o cardeal de Santa Anastasia, enviado por dois papas, por Pascoal II e por Calixto II, na Península Ibérica, e preside dois concílios. Né? 1117 em Burgos e 1121 em Saúl. Se nós vamos ver os cânones destes concílios, alguns eram muito comuns, muito presentes, não é? Uh, digamos assim, já nos concílios precedentes, contra a simonia, contra o concubinado, etc. Mas, nestes dois concílios aparecem duas disposições em que o legado fala explicitamente de eleições, por exemplo, episcopais, condenando quem as recebia por ambição, ou por, obviamente, preço, portanto, pagando através de corrupção, mas, né,
Em segundo, ele fala, e é a primeira vez que encontrei a palavra, melhor o verbo, investir, nas fontes do Alcide Rei de Castelo, que portanto interessam também Portugal. Ele dirá, vel a laici sono un modo ridoutto dell'investito. Ou seja, ele diz que são aceitáveis, né, aqueles bispos abades que foram, né, eleitos ou investidos sob um modo só pelos leigos. É curioso, não é? Porque uno estaria à espera, não é, de uma condena, não é, sim da instituição da investidura. Invece, o que ele diz aqui é só. Não é? Portanto, poderia ser, por um lado, o reflexo daquilo que vimos que está a acontecer em Roma. Portanto, Pascoal II começa a dar às investiduras, não é, este, digamos assim, encontrar alguma forma para que os dois mundos possam coexistir, não é? E, portanto, aceita-se, e se verá isso também no caso de Worms, que o rei possa ter um papel, não é? Neste tipo de cerimónia. Por outro, podia ser também uma fotografia daquela que era a situação ibérica, onde os reis tinham e continuaram a ter um papel muito forte, não é? Dentro das questões eclesiásticas. Isso se vê nos concílios seguintes, não é? Não aparece mais a palavra, mesmo após Worms, não é? Aparece para as questões ligadas a investiduras e temos vários exemplos. O caso de Carione, em 1130, Alfonso VII pretende, o dia antes do concílio, juntamente com os bispos e os legados, decidir quem deve ser punido e as penas, não é? O que, digamos assim, uno estaria à espera, no? In teoria dovrei fazer isso. E aqui agradeço Enrico Veneziani, che colaborou conosco e trabalha no Museu da Sapienza, que me fez notar que no outro concílio local, outro sínodo local aqui na Península Ibérica, 1136, o mesmo rei pretende, juntamente com o legado, utiliza a sua mesma linguagem, decidir as fronteiras das dioceses. É prerrogativa do rei estabelecer onde uma diocese iniciava e onde acabava a outra, não é? O que também deveria fazer-nos refletir, não é, sobre estas questões, mais uma vez que é tudo atribuído sempre ao século XI e à reforma romana, mas atenção, depois havia dinâmicas locais que variam nos vários sítios. Isto é alinhado com as fontes literárias. Na história compostelana, por exemplo, não há mensal de Worms, que uno estaria a esperar um evento tão importante. Na Compostelana não há uma palavra sobre Worms, apesar da Compostelana conhecer muitas coisas sobre a questão das investiduras e os protagonistas, Henrique V, Calixto II, obviamente podia ser outro, pode já elevaram a Compostela a sede arquiepiscopal, Ponce de Abade de Cluny, etc. Não é? Portanto, digamos assim, não temos menções de Worms e nem sequer a palavra investidura. A palavra investidura há só 3 vezes. E as 3 vezes aparecem em documentos romanos. Né? Parece claramente um problema, e um problema também de linguagem, isto sim, né? por Roma, né? E que depois aparece, né, todas as vezes que se manifesta o legado. Né? Localmente não é um tema tão tratado porque assumia-se que o rei continuava a ter este papel. O rei faz algumas renúncias. Alfonso VII, por exemplo, renuncia a gozar dos bens eclesiásticos de Compostela quando havia uma vacância episcopal. Só que ele e os seus sucessores, praticamente, começam a pôr homens deles, né, como arcebispos. Né? E em alguns que, quando não estão de acordo com eles, os expulsam, como acontece várias vezes no século XII, sem que o papado tenha esta grande reação, né, a favor dos arcebispos compostelanos, também porque tinha problemas, né, de vários géneros. Portanto, destes ecos, temos ecos também aqui na Península Ibérica, onde o papel do rei continua, né, a ser significativo, né, nas questões eclesiásticas, tal como noutros reinos, né, como na Inglaterra, como na França, esta ideia que o rei desapareça completamente, não é, que haja uma separação total entre reino e sacerdócio já no século XII, digamos assim, é algo que se deve tomar, digamos assim, com uma certa cautela. Pascoal II depois terá vários problemas, porque aquele acordo salta, será raptado pelo imperador, que o obriga a assinar um acordo e a fazer-se coroar, em cima de que ainda não tinha sido coroado. E este segundo acordo, em que de facto se aceitam muitas das posições de Henrique V, peço desculpa,
será condenado dentro da igreja. É aquilo que é chamado, com jogo de palavras, não? Um trocadilho, privilégio, não é? Entre privilégio e pravos, que é mau em latim. Não é? Portanto, mau privilégio. Não é? E será condenado por pessoas muito importantes, porque é o arcebispo de Viena que o condena, Guido de Viena, futuro Papa Calixto II, é Bruno de Segni, é também Ponce de Cluny, o abade de Cluny. O abade de Cluny que tinha péssimas relações com Pascoal II, com Calixto II ainda piores, tanto que Ponce de Cluny inicialmente nem sequer aceita a eleição papal. Não acha? Inicialmente diz, a eleição papal feita em Cluny, não sabemos se é legítima ou não, temos que esperar, não é? Para decidir se aceitar ou menos, não é? Esta eleição, não é? A propósito, não é? De relações que eram também turbulentas. Ponce acaba por morrer em prisão, não é? E é condenado, não é? Por Calixto II. Qual é digamos assim, a acusação que lhe fazem a Pascoal II? Pascoal II subscreveu uma heresia, porque aceitou as investiduras, não é? Como tinham sido condenadas por Gregório VII. Mas, sobretudo, o que eles questionam é o seguinte: quem é que lhe dá ao Papa a autoridade para decidir? Porque dentro da Igreja, esta ideia desta centralização na figura do Papa, e que o Papa tivesse estas prerrogativas também do ponto de vista jurisdicional, não era aceita por todos, nem sequer por aqueles eclesiásticos, não é, que a historiografia qualifica de gregoriano, qualquer coisa gregoriano quer dizer, não é? Portanto, é utilizado para tudo, em muitos casos, não é? Como Deus Dedit. Deus Dedit é um canonista do século XI, que é gregoriano no sentido que é um dos poucos que não abandona Gregorio VII para apoiar Clemente III e Enrique IV, que dirá a Gregório VII, tem cuidado com o que estás a fazer, porque a tua centralização é excessiva, os bispos não vão aceitá-lo, se vão sentir de alguma forma postos de lado, não é? Se a centralização da Igreja é excessiva no Papa e na Cúria. E é a mesma acusação que fazem estes eclesiásticos a Pascoal II, acusando o Papa de ser um herege. Pascoal II, desta vez, utiliza e dizem quem é quem deve decidir? O Papa, os bispos, deve ser convocado um concílio geral da Igreja, porque, dado que isto é um tema que interessa a toda a Igreja, por que o Papa pode decidir sozinho? Quem é que lhe dá este direito? Não é? Isto é um dos tantos exemplos, não é? Daquilo que digamos antes, este desconforto, não é? Em aceitar, não é? Esta evolução da Igreja num sentido mais vertical, não é? Em que, tanto há um primado, né, primado que derivava de São Pedro, derivava também, pelo Papa, um primado jurisdicional e a possibilidade de intervir nas questões nas questões locais, né, com um poder maior respeito, né, às autoridades também eclesiásticas locais. Né. Portanto, atenção, a história da reforma é uma história também que implica questões dentro da Igreja, e não só entre a Igreja e o rei, não é? Que é sempre visto, não é, como este dualismo. Não? Os problemas manifestam-se também no meio eclesiástico. Mas para o segundo, o que é que faz? Convoca dois sínodos em Roma, no Latrão, e convida os seus acusadores a apresentar-se e a dizer-lhe na cara que é um herege. Ninguém se apresenta, obviamente, porque ninguém vai fazer uma coisa deste género. E Pascoal II, isto lhe permite, a diferença do que se crê que era um Papa débil, tudo pelo contrário, lhe permite vencer, substancialmente, as oposições internas. Ironia da sorte, né, digamos assim, o heterogênesis dos fins, um dos seus acusadores é Guido de Viena, né, portanto, um daqueles que acha que Pascoal II está a subscrever heresias. Né? Pascoal II será defendido também do ponto de vista canônico, eclesiológico, por Igor de Chartres, um grande canonista do século XII. Né? E só que ele é o Papa que afinal fechará com Henrique V o concordado de Worms, de que vou ler rapidamente as cláusulas, né, do lado imperial. Né? O imperador renunciava à investidura como anello pastoral. Né? Portanto, se vai naquela direção que tinha visto Pascoal II. Ou seja, há, por lado, né, uma investidura dos regálias e, por outro, uma consagração. O rei imperador não se pode apresentar como se fosse, né, um homem consagrado. Né? Não pode ter estes títulos. Mas podia intervir quando uma eleição era incerta, quando havia dúvidas sobre o candidato para escolher. Né? Podia participar, ele ou os seus legados, nas eleições e investir com o cetro, né, tanto emblema do poder real, diretamente dos regalia, destes diretos reais, né, os bispos do Reino da Alemanha. Portanto, é
o que dizia Pascoal II, a investidura é possível, não é? Se é posta dentro de um quadro, não é, aceitável também para a instituição eclesiástica. Uma vez que recebiam os regalia, deviam cumprir as obrigações como rei e, portanto, prestar-lhe fidelidade, e só no caso dos bispos de Itália e Borgonha, no espaço imperial, a consagração eclesiástica precedia a investidura. Um historiador italiano, Michelangelo Appunto, disse: Pronto, este é o final mais triste por uma história tão, um conflito tão inacreditável durante 50 anos que parte a cristandade, acaba depois de uma maneira quase, não é, um bocado que disillude, não é? Mas o ponto qual é? É que é claro que aqui começa a definir-se dois espaços separados, não é? Há um campo de ação rei, a investidura dos direitos, que não são propriamente definidos, pois isto é uma coisa que se abrirá mais tarde, e do lado um campo da consagração, que é obviamente um campo mais eclesiástico. Mas, como vêem, continua, obviamente, o rei a ter uma palavra sobre as questões, não é? Palavra mais do que uma palavra, visto que o rei não ia sozinho, não é? Podia apresentar-se banalmente com homens armados a uma eleição episcopal. É uma das questões que é sublevada, que é, pois, é a crítica que se faz a Calixto II, que chega por mim com homens armados. A Compostelana diz que os homens estavam armados, mas eram armados porque estavam muitos raivosos, porque os cardeais romanos lhe queriam tirar o arcebispo, não é? Pronto, podia ser, tudo é possível, mas também, obviamente, uma força de coação, não é? Estão com a eleger o Papa e lá fora, não é? Os homens armados à espera, não é? Digamos assim, não é propriamente a condição ideal, não é? Como se vê nos conclaves, não é? Pois, baixo medievais e da época moderna. Mas pronto, portanto, o rei pode ainda intervir, não é? Como vemos, não é? Os reis interviram em muitíssimos outros casos, não é? Sempre Rico Veneziani mostrava num colóquio em que estivemos sobre estas questões de Worms, como por exemplo na Inglaterra, as fontes do século XII, assim, se o rei, digamos assim, renunciou à cerimónia da investidura, mas continua a eleger os bispos. Portanto, de facto, tinha feito uma renúncia que ia, digamos assim, num sentido de distensão com Roma, mas ao mesmo tempo não tinha renunciado para nada, não é? Na possibilidade, pelo menos na tentativa de ter, obviamente, uma palavra, não é? Mais que uma palavra, nas eleições episcopais. Tudo isto para chegar ao ponto final, portanto, e que pode servir, obviamente, para rever questões ibéricas, e agora vou fazer os ultimíssimos exemplos, né? Porquê? Porque, digamos assim, é convocado imediatamente depois Worms, né, o primeiro, né, concílio latrado, e, portanto, um concílio que se considera como um concílio, né, geral, né, da Igreja. Isto, obviamente, é o reflexo também que o papado começa a ter, né, ser, obviamente, né, centralizar no seu primado a Igreja e, portanto, agora os concílios que se fazem no Ocidente, a diferença dos primeiros concílios ecumênicos, que eram todos na parte oriental do Império Bizantino, né, agora se celebram, né, no latrado. E aqui se, digamos assim, se metem ali, entram, né, várias, né, das decisões de Worms, que são aprovadas num concílio. Uma destas é ligada a Braga, porque o Cânone VI, o primeiro concílio de Latrão, é a condenação de Gordino, que era o arcebispo de Braga, que depois, por várias vicissitudes, será Papa ou Antipapa Gregório VIII contra Gelásio II e Calixto II, e publicamente, no primeiro concílio de Latrão, são condenadas, não é, todas as suas ordenações e ações, não é? Portanto, isto implica que, podemos falar disso, mas só que Maurício Gordino teve um papel muito mais profundo daquilo que a historiografia, né, gli attribuiu. Né? Mas é interessante, né, o canone 4, né? Há vários cânones, né, que falam disto, por exemplo, né, o cânone 1, que é evitar as eleições simoníacas, né, o cânone 10º, né, que é a deposição dos bispos com eleições que não são canônicas, não é? O cânone 18, né, as nomeações nos episcopados ou nas províncias eclesiásticas devem ser feitas pelos bispos e pelos arcebispos, né? Portanto, há também medidas de afirmação da autoridade episcopal, por exemplo, com os monges, né, com os mosteiros, ou dentro da igreja, portanto, obviamente, como sempre, não é? São disposições a vários níveis, mas o cânone 4 é interessante porque é ligado diretamente às investiduras
em que se diz que nenhum leigo, por muito piedoso que seja, por muito religioso que seja, pode dispor dos bens, né, em sentido amplo, obviamente, não só material, que são eclesiásticos, né? E, portanto, se começa a distinguir este plano. Só que, atenção, é verdade que progressivamente desaparecem alguns direitos dos leigos, mas outros ficam, por exemplo, sobre os mosteiros, sobre as igrejas, direitos de patronato, aquilo que era chamado ius presentandi, ou seja, o direito, por exemplo, de um patrono, de um fundador, um aristócrata ou do rei, de apresentar potenciais candidatos para uma sede, um mosteiro, em caso de vacância. Ou seja, aquela ligação não é nunca completamente cortada. Mas, sobretudo, né, digamos assim, se estabelece também a peças por exemplo, a questão das dízimas, não é? Que, por exemplo, podem ser recebidas pelos leigos, mas só com uma autorização do bispo, não é? Portanto, se tenta sempre, não é, ali ter um equilíbrio, não é, entre estas questões. Mas o que é interessante é que esta disposição, o cânone 4, não é repetido também no segundo e no terceiro concílio lateral. Se a divisão e se a influência dos leigos tinha desaparecido como no modelo tradicional, por que repetir esta disposição? Porque a distância de 20, 26 e 139 e de 66 anos do primeiro concílio continua-se a insistir naquela disposição. É porque, digamos assim, e hoje as investigações vão naquele sentido, não é? Especialmente pensa Martino Martino, não é? Recentemente escreveu a Reforma Gregoriana, castelhano, no suprimió el sistema de las iglesias propias, que se mantuvo a lo largo de la Edad Media. Quanto mais nos aproximamos aos casos locais, continuamos a ver este degrau de controle dos laicos, né? O mesmo é a conclusão de outra historiadora, Marielle Pérez, um artigo saído recentemente, não é? Que, apesar destas disposições nos concílios, tanto gerais como locais, continua a haver esta presença dos leigos. Né? E o que escreve Helena Cruz Coelho, não é? É verdade que entre não é, bispos e reis há muitíssimos conflitos, e que, de novo, não nascem só no século XI, obviamente antes também, não é? Não é que só no século XI começam a ter conflitos. Mas ela diz isto, os reis apoiaram-se na cleresia para conquistar o território e diplomaticamente legitimar a sua independência, para sustentar a sua ideologia política, para dar corpo à sua memória escrita, para enquadrar religiosa e administrativamente as populações. Enfim, para os apoiar em tudo o que dizia respeito ao governo do rei. Os monarcas pagaram todos esses serviços da Igreja como a viabilização e auxílio ao ordenamento eclesiástico do território, como a fundação de instituições religiosas várias, como a doação de bens, direitos, jurisdições ao clero secular e regular. Ou seja, há sempre esta relação muito estreita. E pensar que a Igreja, reino e sacerdócio no século XII, são como o Estado laico no século XX, não é? É bastante complicado e é por isso que se devia reler, por exemplo, Flisch nessa clave. Né? A obra de Flisch, que forma, digamos assim, esta ideia, não é? De reforma gregoriana, etc. Não há que esquecer que Flisch vive num período histórico muito particular, tinha ideias não é, muito próximas de Pétain da Revolução Nacional, vê no liberalismo do século XIX um inimigo, a lei de separação entre Estado e Igreja na França é do início do século XX, e na sua obra projeta uma série de questões da sua época, não é? De traumas e de problemas da sua época, à Idade Média, em muitos casos de forma anacronística, sem esquecer todo o debate entre os católicos franceses no século XIX, e que poucas vezes é estudado, sobre a questão de 1870, quando os franceses, empenhados na guerra contra os prussianos, não protegem Roma, e o rei de França era o protetor de Roma, e os italianos podem acabar com o Estado Pontifício, por exemplo. Isto será visto como uma traição por uma parte do catolicismo francês, e que verá nas instituições públicas, não é, do poder civil, alguém que tinha traído o seu mandato respeito às instituições eclesiásticas. E não esquecemos que ainda hoje, isto eu aprendi graças a Glauco Cantarella, há presidentes da República Francesa, incluindo Macron, que são protocônegos, têm este título honorífico de protocônegos do Latrão. Né? E poucos renunciaram, um dos poucos que renunciou a este título foi Mitterrand, François Mitterrand, nos anos 80, 80, 90,
presidente entre 80 e 94, se bem me lembro, não é? E, portanto, isto marca ainda hoje, não é? Existe, digamos assim, não é? Uma lembrança, obviamente não tem algo prático, não é? Mas destas relações, não é? Que, portanto, devem ser vistas sempre no seu contexto. A historiografia é como as fontes. Deve ser lida no seu contexto, não é? O modelo de Frisch, que em cima tinha um tratamento das fontes, digamos assim, nem sempre, digamos assim, muito suficiente a ver o que diz de Pedro Damião, não é? Pedro Damião logo a Reichskirche, ele não gosta da Reichskirche, portanto Pedro Damião não perseguia nada de política, não é? Se a fonte não lhe dá razão, a fonte está errada, não é? Podem ver isso, Reforma Gregoriana, volume 1, página 113. Posso ser desmentido, não é? Caso não esteja a dizer uma coisa precisa. Portanto, o que é que vemos, não é? Neste caminho? E vou mesmo acabar, não é? O facto que a mesma ideia, portanto, esta questão das investiduras, que não foi o centro, não é? Obviamente a única questão entre Império e Papado, tem um impacto na ideia de concílio na medida em que muda a percepção que o Papado tem do primado, aquilo que quer implementar e, sobretudo, digamos assim, concretizar, né? Um primado que é jurisdicional. Portanto, o concílio, a ideia de concílio começa a transformar-se nesse sentido e, obviamente, tem impacto, não é, nas igrejas locais, não é? Um, e nas questões sinodais locais, na medida em que, obviamente, o Papa podia ter este direito de reverter as decisões e até de dizer se aquelas decisões eram válidas ou não, através das ordens legados, de que o Papa, ser único, podia, obviamente, rever as decisões, enquanto um bispo não. Né? Isto era algo que na Idade Média dificilmente não é, se podia verificar. Não é? Pouco, início do século XII, um Papa escreverá o Abade de Cluny, em que lhe pede que ele deve ser arcebispo de Lyon, né? Mesmo que o Abade de Cluny seja arcebispo de Lyon, e o Abade de Cluny nem sequer lhe responde. Né? Portanto, que os papas tivessem essa ideia do próprio primado, Gregório VII tinha razão, isso existia na tradição romana. Sim, o problema é que quando isto começa a ser implementado, não é, causa problemas, não é, sobretudo com as questões eclesiásticas, não é? Também não só com os reis, não é? Este é o problema. Se vê sempre este dualismo, não é? Quando a realidade social medieval não era admitido que aquela contemporânea seja, obviamente tinha uma pluralidade de planos. E queria deixar com uma citação de uma obra-prima hoje esquecida, que é a biografia de Diego Calmiras de Richard Fletcher, do livro de 1984, não é? Em que Richard Fletcher escreve isto no fim, não é? Diz, cita Marc Bloch e diz que découverte, de surprise e de semblance. Só que a mente anglo-saxónica, que é cheia de nevoeiro, não se pode confortar com reflexões que nos dão tanta coragem. Somos convidados a detectar na reforma eclesiástica deste período claridade de visão, consistência de princípios, continuidade de direção, regularidade de rotina e um funcionamento quase perfeito das suas instituições. Quem nos dera que fosse tão fácil? O papado medieval era uma instituição humana e era associada com todos os problemas ligados aos negócios humanos. O mais próximo, nós olhamos para a floresta papal e o que vemos é um conjunto de árvores. Né? Portanto, a ideia é esta, que a reforma muda também a ideia de concílio e não é só um problemas como os reis. Isso muda fortemente as relações com as igrejas e isto será um problema constante ao longo da Idade Média. Né? Veremos várias vezes os reis estar do lado mais do próprio rei que do Papa, ter problemas jurisdicionais com o Papa, sem nem falar depois com o que acontece com o cisma do Ocidente e o conciliarismo. Mas esta é outra história. Muito obrigado. Desde que concluímos aqui então a primeira parte com a apresentação do tema, segunda parte com as observações, as perguntas. Neste momento estamos a libertar o microfone para aqueles que se encontram a assistir em videoconferência, de tal maneira que possam também colocar as perguntas. Podem fazê-lo oralmente, podem fazê-lo também por escrito, porventura através do chat. Obviamente aqui na Catedral temos liberdade também para colocar as questões e fazer as observações para o seguimento total da apresentação que foi feita. Vamos concluir então a nossa sessão, agradecendo aos franceses por ter orientado este nosso tema e simultaneamente anunciando a próxima,
que é a verdadeira sessão do mês de maio. Esta, como vemos, foi resultado do alinhamento. E então a sessão será no dia 19 de maio. O tema será abordado por César Costa e o tema é o conciliarismo em Portugal, tempos de reformas antes da reforma. A divulgação será feita, certamente, com esta sessão que ocorrerá aqui na Catedral e simultaneamente também em sala virtual. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado.